Boa noite. Estamos iniciando mais um Sindicato em Ação aqui na TV Urbana, um programa produzido pelo Sindifisco RS e apresentado por Luiz Augusto Kern. No programa de hoje vamos entrevistar o vice-presidente da Anfip, César Machado. Ele é auditor fiscal da Receita Federal e vai conversar conosco sobre tributação e pobreza. César, como a tributação pode ajudar no combate à desigualdade? Bom, olha só, nós temos pouco tempo, eu vou ver se eu consigo fazer uma exposição rápida sobre a importância de uma boa administração tributária, de um bom sistema tributário. Como eu havia falado para você, todos os países têm desigualdade. A desigualdade da sociedade, ela é assim desde que existe a sociedade. Nas mais antigas civilizações, já havia desigualdade. E essa desigualdade ela só começou a reduzir no século passado, com algumas políticas públicas e com uma tributação progressiva. Normalmente, quando se fala em tributos, as pessoas pensam, puxa, mas que porcaria esse negócio de tributo, né? Tem que estar pagando. Eu podia guardar esse dinheiro para usar para outra coisa. Mas é importante as pessoas terem consciência do seguinte: não existe uma sociedade civilizada, um país civilizado sem tributação. Então, tributo é o preço que se paga por uma sociedade civilizada. Ao longo de séculos, os tributos eles foram usados para financiar o status quo das classes dominantes, para financiar guerras, e pouco era devolvido para a sociedade daquilo que era arrecadado, pouco era devolvido em políticas públicas. Era dado uma segurança, uma certa segurança para as pessoas, era dado uma certa justiça para as pessoas, mas em políticas públicas, isto só foi uma novidade a partir do século passado. A partir da Segunda Guerra Mundial, a partir um pouquinho antes, a partir do final da queda da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, a partir dali, e mais fortemente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando havia extrema desigualdade no mundo, os países se conscientizaram e começaram a fazer o seguinte: eles começaram a investir em políticas públicas, saúde, educação, habitação, transporte para as pessoas, qualidade de vida. E essas políticas públicas passaram a ser financiadas por um sistema tributário progressivo. O que é um sistema tributário progressivo? Para quem está nos assistindo e não está habituado com essa linguagem. Sistema tributário progressivo é aquele que impõe uma carga tributária para as pessoas cada vez maior à medida que a renda dessas pessoas, ou o patrimônio dessas pessoas, é cada vez maior. E, em contrapartida, quanto menor a renda, quanto menor o patrimônio, menor a carga tributária. Ou seja, menor a alíquota em relação a cada tributo. Então, se estamos falando do imposto de renda, quanto menor a renda, menor a alíquota. Quanto maior a renda, maior a alíquota. Isso é progressividade. Então, esses países desenvolvidos, que hoje são desenvolvidos, aí vamos pensar na Europa, pensar nos Estados Unidos, Japão, esses países eles fizeram isso. Eles fizeram sistemas progressivos para financiar as políticas públicas. E foi assim, constatado, e isso é fato, que os sistemas tributários são um excelente instrumento que os governos têm para reduzir as desigualdades, que, como eu falei para vocês, essas desigualdades existem desde que a humanidade se conhece como gente, né? Isso sempre existiu. E foi identificado que, fazendo um sistema tributário progressivo e investindo em políticas públicas, é possível reduzir as desigualdades. Não é acabar com as desigualdades. A desigualdade sempre vai existir, porque eu sempre digo, a desigualdade ela é inerente à pessoa humana, às pessoas, né? Porque as pessoas são diferentes entre si. Existem pessoas que são mais empreendedoras, outras menos empreendedoras, outras mais conformadas, outras menos conformadas, outras estudam mais, outras estudam menos, outras trabalham mais, outras trabalham menos.
as pessoas são diferentes. Então, isso reflete no seu rendimento, no seu patrimônio. E isso vai ser assim sempre. Agora, cabe ao Estado minimizar essas desigualdades, não deixar que elas sejam absurdas, como ocorre no Brasil. O Brasil, hoje, é o 7º país mais desigual do mundo. 7º. Há 2 anos atrás, ele era o 9º. Daqui a pouco, ele já vai ser o 5º, talvez vai ser o 1º, se não forem tomadas providências. Sim. Né? O Brasil é o 2º maior concentrador de renda no mundo. Barbaridade. E isto se deve a quê? Se deve à falta de políticas públicas e à falta de um sistema tributário progressivo. O nosso sistema tributário, ele é extremamente regressivo. E por que ele é regressivo? Porque existem basicamente 3 bases de tributação: consumo, patrimônio e renda. Essas 3 bases. Né? Então, sobre essas bases é que existem os tributos. Sim, César. Oi. Hoje a gente vê nas redes sociais, em conversas com os amigos e os parentes também, que todo mundo, do mais pobre ao mais rico, é contra os impostos. Por que a gente está vivendo essa união entre ricos e pobres unidos contra o Estado e contra o imposto? O que está acontecendo? Porque isso é ilógico, né? É aquilo que eu falei, né? Eu não sei se eu falei já no ar aqui ou falei antes de nós entrarmos na nossa conversa aqui. As pessoas, em geral, não gostam de pagar impostos. Em geral, no Brasil, não. Eu tenho que falar, no Brasil, não gostam de pagar impostos. Mas em algum país gosta? Sim. Nos países escandinavos, as pessoas têm tanta conscientização de que aquilo que elas estão pagando é para o seu próprio bem, é para o bem da sociedade, que elas não se importam em pagar tributos. Elas, inclusive, uma vez eu estava escutando uma palestra de era um economista se eu não me engano, da Suíça, não, da Suécia, e ele disse que se algum candidato, algum cargo público tivesse como bandeira reduzir tributos, ele não ia ser eleito, porque as pessoas têm consciência da importância dos tributos. E elas veem esses tributos revertendo em prol da sociedade, o que não ocorre no Brasil. As pessoas não têm essa consciência porque elas veem os tributos sendo postos fora. Corrupção, lavagem de dinheiro, pessoas enriquecendo com dinheiro público, superfaturamentos em obras públicas. Então, as pessoas veem assim, o dinheiro sendo desperdiçado. Então, claro que as pessoas não gostam de pagar tributos vendo o mau uso desses tributos. Então, essa é a causa. Agora, como eu disse no início, o tributo é o preço que se paga por uma sociedade civilizada. Nós temos que definir qual é o tipo de sociedade que nós queremos, e no momento que a gente define a sociedade com aqueles direitos que se quer que o cidadão tenha e que o Estado assegure, nós temos que ver como é que nós vamos financiar isso. E aí é a sociedade pagando. Então, tributo é fundamental. É as pessoas entendendo e se interessando por sistema tributário, o que é difícil. E precisa uma conscientização das pessoas. Mas aquelas pessoas que ganham R$1.000, 1.500, elas estão preocupadas em conseguir o pão de cada dia. Elas não estão preocupadas em saber como é que funciona uma tributação. Então é uma coisa muito difícil. E o problema é que essas pessoas que não têm essa conscientização e não sabem de coisas que a gente conversa aqui, elas vão votar em pessoas que não vão representá-las no Congresso. Para você ter uma ideia, nós temos uma anomalia no nosso sistema tributário, você já deve saber, é que o Brasil, juntamente com a Estônia, são os 2 únicos países que não tributam lucros e dividendos. Você já deve ter ouvido falar nisso. Sim. Muito bem. Nos últimos 3 anos, quase 4 anos, a Anfip
que é a associação da qual eu faço parte, tem batalhado lá no Congresso, tentando conscientizar os deputados a acabar com essa isenção sobre lucros e dividendos. E olha o que eu recebo de retorno e os meus colegas também recebem de retorno. Olha, nós concordamos que isso aí é um problema, mas o que eu vou dizer para as minhas bases? E as bases deles não são as pessoas que ganham R$1.000, R$1.500, R$2.000, são empresários. A grande maioria são empresários. Os próprios parlamentares, na grande maioria, são empresários. Então, como essas pessoas vão votar ou propor uma lei que acabe com a isenção sobre lucros e dividendos? Recentemente, agora em agosto, o governo federal apresentou um projeto de lei 2337, propondo acabar com a isenção sobre lucros e dividendos. Esta isenção sobre lucros e dividendos, ela existe desde 1996. É de uma lei de 95. Para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, estão nos vendo, por que isso é um problema? Imagina o seguinte, um empregado que ganha R$5.000 por mês, automaticamente já está sujeito à alíquota máxima de 27,5% do imposto de renda, retido na fonte. A empresa para a qual ele presta serviço retém lá já uma alíquota máxima de 27,5%. O trabalhador autônomo, que ganha R$5.000, também está sujeito a essa alíquota. Não estou questionando se ele vai recolher o imposto ou não, se ele vai declarar o imposto ou não, mas ele está sujeito. A lei diz, tu tem que recolher. A alíquota é 27,5%. Agora, um empresário que ganhe R$10.000, a gente tinha falado 5, né? Ganha R$10.000 de lucro, não prolabore, de lucro distribuído, não tem imposto de renda nenhum. Se ele ganhar R$100.000 de distribuição de lucros, não está sujeito a imposto de renda. R$1.000.000 não está sujeito a imposto de renda. Isto é uma anomalia que faz com que o Estado, a União, perca por ano em torno de 60 a 90 bilhões de reais. 90 a 60 bilhões de reais por ano. É uma anomalia. Por que a União não abriu mão disso durante tanto tempo? Né? Agora teve uma lei, tem um projeto de lei, o governo encaminhou para o Congresso, só que, pasmem, quando o Paulo Guedes colocou isso lá no Congresso, a gente levantou bandeirinha, ótimo, que beleza, até que enfim vão acabar com essa isenção sobre lucros e dividendos. Pois acontece que isso foi completamente descaracterizado pelos parlamentares. Os parlamentares mantiveram praticamente a isenção. Eles estabeleceram o seguinte, vai acabar a isenção, mas só para aquelas empresas cujo faturamento é maior do que 4.800.000. Ou seja, 90% das empresas, 90% dos empresários vão continuar isentos. Né? Então, é difícil de conscientizar os parlamentares? Sim. É mais difícil de conscientizar a sociedade. Eu não sei como é que nós vamos sair dessa. Porque falta conscientização. Se a sociedade se conscientizar, ela pode pressionar o parlamentar e até votar em um parlamentar que a represente. Agora, os parlamentares que estão lá no Congresso hoje não representam a grande maioria da sociedade. Com certeza. César, deixa eu te encaminhar aqui umas perguntas que estão chegando do Wilson Romero, que nos acompanha, a gente agradece a audiência, Wilson. São 3 perguntas. Como aprovar um PL do imposto de renda que causa uma perda de 25 bilhões de repasse para os municípios? Essa é a primeira. A segunda é por que... Posso responder essa? Vai uma por uma. Olha só, o Wilson Romero está falando desse projeto de lei, justamente é o projeto, esse 2337, que o ministro Paulo Guedes apresentou, que tem uma coisa muito boa, realmente, que pretende acabar com a isenção sobre lucros e dividendos. Aí, por outro lado, ele propõe reduzir a tributação das empresas. Ou seja, ele faz assim, vamos tributar, então, os lucros e dividendos distribuídos, mas, em compensação, vamos reduzir a tributação das empresas. Essa é a ideia. Né?
isto é bom? Tem dois lados aí. Tem o lado bom, vamos começar pelo lado bom, que é o lado que dá mais competitividade para as empresas. Quanto menor o custo das empresas, melhor a competitividade delas. O lado ruim, reduz a arrecadação do Estado. E quando eu falo do Estado, é o Estado como um todo, né? Lato sensu. Então, reduz a arrecadação da União, de imposto de renda, e como ela tem que repassar parte disso para estados e municípios saem perdendo também. Então, esse é o ponto ruim. Como poderia compensar esse ponto ruim? A única forma de compensar esse ponto ruim, de redução da arrecadação, é se o PIB aumentasse. Porque se o PIB aumenta, a arrecadação aumenta. Mesmo com uma carga tributária menor, a arrecadação poderia se manter ou até aumentar. Mas, de imediato, haveria esse ponto ruim, que é o que o Wilson Romero chamou a atenção, da redução. Mas, agora, olha só, a proposta do governo era reduzir essa tributação para, deixa eu ver aqui, o valor dela era, já digo aqui para vocês, hoje as empresas têm uma tributação de imposto de renda de 15%, mais um adicional de 10% sobre os lucros que excederem a 20 mil por mês. A proposta do governo era reduzir os 15% para 2,5% em 2022 e para 10% a partir de 2023. O que é ruim, segundo o que o Wilson falou, e eu concordo com ele, porque reduz a arrecadação do Estado. Como é que o Estado, com o que arrecada hoje, já tem dificuldade para fazer as políticas públicas, como é que com uma redução dessas ele iria continuar praticando as políticas que ele se propõe? Mas o pior é que a Câmara fez o seguinte, o relator Celso Sabino, ele não contente com a redução que o governo propôs, ele propôs uma outra, reduzir até 6,5%. 6,5%. Né? E ainda reduzir a contribuição social sobre o lucro líquido para 7,5%. Hoje ela é 9%, reduzir para 7,5%. Então, esse é o parlamento que nós temos. Esse é o parlamento que nós temos. Reduz a tributação e o Estado vai prestar as políticas públicas como? Né? De novo, tributo é o preço que se paga por uma sociedade civilizada. Quando nós definimos qual é o nosso tipo de sociedade, o Estado, os estados, os municípios e a União vão ter demandas, aquilo que está previsto na Constituição. E eles têm que ter o financiamento disso. Então, se nós vamos reduzir a tributação, nós vamos ter que mexer no conceito de Estado que nós temos na Constituição. Queria ouvir a opinião do César sobre as propostas de reforma tributária que foram apresentadas ao país e algumas estão dentro do Congresso. Qual é a tua opinião sobre essas propostas? Alguma dessas propostas, ela melhora a situação do país ou ela piora a situação? Olha só lá. Quando se analisa sistema tributário, a gente tem que se comparar com o resto do mundo. E no resto do mundo é assim, ó. A carga tributária sobre o consumo, ela é mais baixa em relação à carga tributária sobre patrimônio e renda. Para você ter uma ideia, na média dos países da OCDE, a tributação sobre o consumo, a carga tributária sobre o consumo, tudo que aqueles países arrecadam sobre o consumo, gira em torno de 32% a 34%. No Brasil, de tudo que nós arrecadamos, de tudo que os estados, a União e os municípios arrecadam, 50% é sobre o consumo. O que é ruim, porque essa é uma tributação regressiva, ela penaliza quem ganha menos, depois eu posso até explicar por quê, e ela prejudica a competitividade das empresas, porque os produtos e os serviços ficam mais caros. Então, isso é ruim. Nos países da OCDE, nos países desenvolvidos, a tributação sobre a renda representa algo em torno de 36% de tudo que é arrecadado. No Brasil é 18%. Então, veja, nós teríamos que ter uma redução da tributação do consumo e aumento da tributação sobre a renda. Não reduzir, como o Congresso está propondo, ou como o ministro Paulo Guedes propôs,
Tem sentido a ideia de redução para a competitividade das empresas? Tem. Mas e como é que ficam as políticas públicas? Esse é um problema que tem que ser questionado, equalizado. Muito bem. Nos países desenvolvidos, de novo, países da OCDE, em média, a tributação sobre o patrimônio, e aí estamos falando de IPTU, IPVA, Imposto de Transmissão Causa-Mortes, Imposto de Transmissão Intervivos, o Imposto Territorial Rural. Esses tributos aí, lá nos países desenvolvidos, são 50% maiores. A carga tributária deles é 50% maior que a nossa. Então, se nós não conseguirmos resolver isto, nós não vamos conseguir resolver o problema da desigualdade no país e não vamos poder resolver o problema da injustiça fiscal que existe no país. Lac, se você me permitir, por que a tributação sobre o consumo ela é tão prejudicial? Porque não se consegue fazer uma tributação progressiva sobre o consumo. No imposto de renda, eu consigo definir uma alíquota cada vez maior para um rendimento cada vez maior. No consumo, não. Quando alguém compra lá um bem qualquer, imagina um bem qualquer, que uma empresa está vendendo. Quando ela vende aquilo lá, sobre aquilo que ela está vendendo já tem ICMS. Já tem PIS, PASEP e COFINS. E isso faz com que o preço suba. Está lá no valor do produto que ela está vendendo. Vamos supor que ICMS, PIS, PASEP e COFINS, isso aí represente, digamos, R$1.000 naquele produto qualquer que vocês pensaram aí. R$1.000. Aí pega uma pessoa que ganha R$2.000, vai comprar aquele produto. Quando essa pessoa vai comprar esse produto, o cálculo é o seguinte, ela ganha 2.000, está pagando 1.000 de tributo embutido ali. Isso, os tributos embutidos só nessa última operação, porque ao longo da cadeia toda teve outros tributos, mas só nessa última cadeia, nessa última parte, ela está pagando 1.000. Então a carga tributária para ela é 50%. É a relação, a carga tributária é a relação com o que ela ganha. Então é 50% do que ela ganha, ela está pagando de tributo. Isso porque ela ganha 2.000. Agora imagina alguém que ganha 10.000. Vai comprar o mesmo produto, vai pagar o mesmo tributo. Vai pagar os 1.000 aquele ali. Só que a carga tributária para esse que ganha 10.000 é 10%. Para alguém que ganha R$100.000, vai comprar esse mesmo produto, a carga tributária é 1%. Então, observem, quanto maior a renda, menor a carga tributária. Quanto menor a renda, maior a carga tributária. Isto é um sistema regressivo. E isso está errado. Isso está errado. E como não existe possibilidade efetiva de se dar uma progressividade para a tributação sobre o consumo, a única forma de resolver o sistema é diminuir a participação dele no bolo todo. Então ele tem que representar menos. Nos Estados Unidos, a tributação sobre o consumo representa 18% de tudo que é arrecadado. 18%. Por isso que se alguém sair daqui, for para os Estados Unidos com a carteirinha de vacinação, né? For para os Estados Unidos, entrar lá e for comprar algum produto, mesmo com a diferença de câmbio brutal que existe hoje, vai comprar esse produto às vezes mais barato do que aqui no Brasil, em função da carga tributária excessiva sobre o consumo. Isso tem que mudar. E agora respondendo a sua pergunta, o que foi feito, quais são as propostas de reforma tributária que tem no país? Basicamente, propostas de simplificação tributária. Vocês devem ter ouvido a PEC 45, que tramitava na Câmara, né? Proposta de emenda constitucional 45, e a PEC 110, que tramitava no Senado. As duas propostas, elas visavam o seguinte: pegar tributos sobre o consumo, no caso a PEC 110, pegar 9 tributos sobre consumo, 9 tributos da União, dos estados e dos municípios, dos estados ICMS, dos municípios o ISS, e da União PIS, PASEP, COFINS, IPI, CID e salário de educação, pegar tudo isso e juntar num único tributo, IBS. Depois eles evoluíram para chamar IBS e CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E na Câmara
tinha uma proposta parecida, que era pegar 5 tributos, que era PIS, PASEP, COFINS, ICMS e ISS, que é dos municípios, juntar tudo e fazer um IVA, um IBS de todos esses tributos. E qual era a grande bandeira? E qual é a grande bandeira dessas propostas? Simplificação. E realmente a simplificação é fundamental, porque hoje nós temos 27 legislações de ICMS, um potencial de 5.470 legislações de ISS, mais a legislação do PIS, COFINS, IPI, etc. Bom, se unir tudo isso aí numa única legislação, isso já é uma grande coisa. Alivia as empresas, porque elas não precisam gastar tanto em mão de obra na parte meio da empresa, né, para ver como é que são esses tributos, alivia, mas o bolso do trabalhador, o bolso da sociedade, esse não alivia, porque é trocar 6 por meia dúzia. Pega 5 tributos ou 9 tributos, unifica num só, mas a carga tributária é a mesma. Em vez de ter 1,5% de imposto ali, mais 17% lá, mais 5% lá, soma tudo e vai 25% em cima do trabalhador, né? Bom, isso aí resolve? Não resolve. O grande problema do nosso sistema tributário, na base consumo, é a carga tributária. E isso aí eles nem aventam. Eles só pensam em simplificação. O que eu enfatizo, é bom, mas tem que ser combatida a regressividade, é a carga tributária excessiva sobre o consumo. Isso não é feito lá. Uhum. Nada, não tem discussão sobre isso. E a discussão interessante que tinha, que era do imposto de renda, para dar uma progressividade maior, acabando com a isenção sobre lucros e dividendos, essa aí morreu. Morreu agora com o relatório que saiu lá da Câmara. E vejam só, a isenção sobre lucros e dividendos, ou melhor, a isenção sobre lucros e dividendos faz com que a tributação média, a alíquota média para as pessoas que têm essa isenção seja de 1,4%. Alíquota média, 1,4%. E a alíquota máxima do ICMS, do imposto de renda é 27,5%. Então, esses absurdos não são levados a sério. E o Estado, de uma hora para outra, ficaria com metade dos recursos que ele tem para cumprir o seu papel, né? Então, isto é um grande problema em qualquer reforma tributária. Tanto que a reforma tributária, essa que está lá no Congresso, para mexer no consumo, é uma reforma tributária que eles dizem: nós não vamos diminuir a carga tributária, nem vamos aumentar, né? Porque se reduzir a carga tributária, cria um problema para os estados e cria problema para a União também. Acabava com o SUS, de imediato acabava o SUS, por exemplo. Olha só, a proposta essa que tem lá no Congresso agora, no Senado, que é da PEC 110, ela saiu com um relatório assim, ó, são dois IVAs. É um IVA estadual e municipal e um IVA federal. O IVA federal é chamado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E o IVA estadual e municipal, que junta ICMS e o ISS, ele é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Como eu disse, lá na União vai substituir PIS, PASEP e COFINS por uma contribuição sobre bens e serviços, com a mesma carga tributária. E nos estados e municípios, pega ICMS e ISS, junta os dois e uma carga tributária semelhante. Como é que nós poderíamos resolver isso? Eu digo o seguinte: em relação ao IVA estadual e municipal, fica complicado de reduzir sem causar problemas para os estados e municípios. Mas em relação ao CBS, haveria essa possibilidade. Haveria. Hoje, o CBS, então, é a unificação do PIS, PASEP e COFINS. PIS, PASEP e COFINS financiam Seguridade Social, financiam saúde, previdência social e assistência social. É uma arrecadação vinculada
a essas despesas, tá? Muito bem. No momento que transforma essas PIS, PASEP e COFINS em uma única contribuição, esta única contribuição tem que financiar PIS, PASEP, tem que financiar saúde, previdência e assistência. Mas existe uma possibilidade de eu reduzir essa contribuição nova, e aí eu faço uma redução da tributação sobre o consumo, porque eu estou reduzindo PIS, PASEP e COFINS que incidem sobre o consumo. Então, eu estou reduzindo a CBS. E, em contrapartida, eu tenho que continuar financiando saúde, previdência e assistência. Eu tenho que aumentar. A União tem como aumentar outro tributo. Ela tem como aumentar o imposto de renda. Ela tem como aumentar, acabando com a isenção sobre lucros e dividendos. Porque ela tem aí uma arrecadação de 60 a 90 bilhões a mais por ano. Então, a União tem essa flexibilidade. Ela pode reduzir a tributação sobre o consumo do novo imposto, IBS, da nova contribuição, IBS, tem diferença entre imposto e contribuição, e ela compensa isso num aumento de carga sobre o imposto de renda. E aí ela tem que definir no projeto que isto tem que financiar saúde, previdência e assistência, senão a Seguridade Social fica com problemas. Sim. Então, essa seria uma possibilidade, mas alguém vai fazer? Nós já propomos isso. A Anfip propôs essa solução num estudo que nós fizemos junto com a FENAFISCO, que é a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Lá em 2017, nós começamos um estudo chamado Reforma Tributária Solidária, e nós propomos isso. E nós estamos há 3, 4 anos tentando conscientizar os parlamentares. Durante esses anos eu dei muitas palestras tentando conscientizar a sociedade, mas não é fácil. Não é fácil. Você está assistindo aqui na TV Urbana o programa Sindicato em Ação, um programa produzido pelo Sindifisco RS. Vamos agora, nesse intervalo, às notícias da semana com a jornalista Fabiana Flores. Já voltamos. Oi, LAC! Olá, pessoal que acompanha o programa Sindicato em Ação. Vamos conferir agora as notícias da semana. Câmara deve colocar PEC dos precatórios na frente da reforma administrativa. Reformas tributária e administrativa serão aprovadas em 2021, estima Guedes. Câmara dos Deputados aprova projeto que altera a regra do ICMS sobre combustíveis. Migalhas não resolvem e África avança mais que Brasil, diz representante da ONU. Total de favelas dobra no Brasil em 10 anos e 20 milhões estão passando fome. Mudança no ICMS reduz preço na bomba, mas não resolve alta dos combustíveis. Estas e outras notícias você confere no site do Sindifisco RS. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. O serviço público serve à população. E a reforma administrativa serve para quê? Diminuir 25% da carga horária do servidor público serve para quê? 25% menos médicos, 25% menos professores e 25% menos serviços básicos que você, como cidadão brasileiro, tem por direito. Junte-se ao movimento a serviço do Brasil.
Já somos 29 entidades, servidores e servidoras do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Fisco de todos os estados do Brasil. O serviço público serve a você e a sua família. E a reforma administrativa serve para quê? Mais de 9 milhões de processos podem ficar sem solução já em 2021. Mais de 103 mil desses processos são de violência doméstica. E para quê? Os impactos da reforma administrativa e da PEC emergencial podem diminuir a arrecadação em pelo menos 12,5 bilhões de reais. Para quê? A substituição de funções estratégicas por cargos de confiança pode trazer corrupção para dentro do processo eleitoral. Para quê? Junte-se a nós nesse movimento em defesa do serviço público de qualidade. Já somos mais de 400 mil pessoas unidas nessa campanha para conscientizar a população de como a reforma administrativa e a PEC emergencial podem afetar o dia a dia do cidadão e da cidadã e até mesmo a democracia no Brasil. O servidor e a servidora pública servem à população. E a reforma administrativa serve para quê? Alguma vez na história do Brasil, ou talvez na história recente do Brasil, nós tivemos algum sistema tributário que fosse mais justo do que esse, que é totalmente injusto? Ou a nossa sociedade sempre foi a exploração do rico, quanto mais pobre, através das políticas públicas que vêm através dos tributos, né? Tivemos algum momento melhor? Já tivemos momentos melhores. O nosso sistema, por exemplo, o imposto de renda, ele já foi mais progressivo. Nós já tivemos 13 faixas de imposto de renda, já tivemos 9 faixas de imposto de renda, tivemos alíquota máxima de 60%. Hoje a nossa alíquota máxima é 27,5% e nós temos 5 faixas. 5 faixas de imposto de renda, né? Por que é importante termos mais faixas de imposto de renda e mais alíquotas? Para dar mais progressividade. Quando nós temos uma situação de muita desigualdade no país, o imposto tem que ser bem progressivo. E o imposto de renda é um instrumento eficiente para dar uma justiça fiscal na tributação. 27,5%, muita gente acha que é uma alíquota muito alta, muito elevada. A média do mundo, se pegarmos a alíquota média do mundo, é 31%. Os liberais no Brasil gostam de dizer que tem que reduzir a tributação, o Estado tem que ser mínimo. É interessante, né? Mas se nós vamos para os Estados Unidos, que é um país liberal, a alíquota máxima do imposto de renda é 27,5% lá. E lá eles tributam lucros e dividendos. O Joe Biden está propondo aumentar a alíquota das empresas, se eu não me engano, de 24% para 28%. Nós aqui estamos propondo reduzir para 6,5%. Então, quando se fala em liberalismo, deve ser um liberalismo do Brasil, porque não se pratica o liberalismo que é praticado nos Estados Unidos nem no Reino Unido. No Reino Unido, eu não tenho aqui, deixa eu ver uma coisa, no Reino Unido, a alíquota máxima do imposto de renda, eu já digo para vocês aqui, vamos ver uma coisa, Reino Unido aqui, 45%. Olha. 45% no Reino Unido. Na Alemanha é 47,5%. Bom, se formos para Dinamarca, Bélgica, aí na Dinamarca é 53,7%. Como eu disse para vocês, olha só, nós já tivemos 16 faixas. 16 faixas, elas contemplavam melhor a desigualdade. Então, quem ganha pouquinho está nessa alíquota ou está isento. Quem ganha um pouco mais está numa alíquota um pouquinho maior. Quem ganha mais está numa alíquota um pouquinho maior. E essa alíquota vai aumentando e ela vai pegar quem ganha muito. Quando eu falo em uma alíquota de 60%, como havia antes, não é para o trabalhador que ganha 5 mil, 10 mil ou até 20 mil reais. Não. É para quem ganha
50, 60, e é isso que a gente tem que ver, é uma progressividade, né? Então, uma tabela, digamos, vou colocar aqui, com 10 faixas, já seria muito bom, e 10 alíquotas, né? E aí nós sairíamos dos 27, colocaríamos uma alíquota máxima, digamos, de 40% ou até 45%, mas para quem ganha mais. Não é para o trabalhador que ganha 5 mil ou 10 mil, nem falar quem ganha 2, 3 mil. Né? Esse aí seria até isento. Se vocês... deixa eu ver aqui onde está a proposta do governo de atualizar a tabela, né? Ele propôs, não sei se você sabe, no PL 2337, o governo propõe atualizar a tabela do imposto de renda. Porque hoje está isento de pagar imposto de renda quem ganha R$1.903. R$1.903. Então, quem ganha mais do que isso já tem que pagar. Imagina que absurdo. E o governo está propondo aumentar essa faixa, fazer uma atualização. Vamos fazer uma atualização que já faz muito tempo que não se faz. Então, propõe para 2.500. Ah, muito bem. Então, agora só quem ganha mais do que 2.500 vai pagar imposto de renda. O fato é que, se fosse feita a atualização desde 1996, de maneira correta nessa tabela do imposto de renda, esta isenção seria para quem ganha até R$4.059. Veja, né? Então, quem ganha R$4.059 estaria isento de imposto de renda. E a última faixa, para quem paga, já está sujeito a 27,5, hoje é 4.664,68. Quem ganha mais do que isso já está sujeito à alíquota máxima de 27,5, pois o governo pretende atualizar, né? A proposta é: vamos atualizar essa tabela. Vamos passar esse valor para 5.300. Só vai pagar 27,5 quem ganha mais que isso. Só que, se ela fosse atualizada realmente desde 1996, esse valor teria que ser R$9.945. Ou seja, só quem ganha mais do que isso estaria sujeito à alíquota máxima. Então, lá em 1996 era mais justo do que é hoje, né? Porque o gasto tributário é aquele gasto que o governo faz para a sociedade, né? Então, ele teria que fazer isso, mas ele teria que ter mais recursos, né? E hoje o Estado brasileiro não tem recursos. Tem uma coisa interessante que eu vou dizer para o Wilson aqui, é o seguinte, ó, sobre isso. Normalmente, onde está aqui a tabelinha, normalmente as pessoas elas pensam, pô, o governo arrecada tanto, né? Arrecada tanto e usa tão mal o dinheiro, né? Tem desperdício de dinheiro público? Tem desperdício de dinheiro público, tem desvio de dinheiro público, mas o grande problema não é isso. Não é que se gaste pouco. É que se tem poucos recursos, se arrecada pouco. Olha aqui, ó. Nós temos que analisar a carga tributária per capita. Eu vou explicar rapidinho isso aqui para o Wilson e para vocês. Vamos pegar o Brasil aqui, ó. Isso eu estou lendo aqui uma tabela que eu fiz. Os dados são de 2017, mas servem para hoje. O Brasil, em 2017, teve um PIB de quase 2 trilhões de dólares. E com uma população de 210 milhões, eu posso dizer assim, ó, que cada um de nós pagou em 2017 $9.100, mais ou menos. Cada um pagou $9.100, né? Pagou não, não é pagou, cada um produziu $9.100. Então, o Brasil produziu em torno de 2 trilhões de dólares e cada um de nós produziu em torno de 10.100. Com uma carga tributária de 32,4% do PIB em 2017, o Estado brasileiro, e eu estou falando União, Estados, municípios, arrecadou em torno de 600 bilhões de dólares. Aí eu pego isso que foi arrecadado pelo Estado brasileiro e divido pela população de 210 milhões. Eu verifico que cada um de nós pagou em tributos algo em torno de $3.000. Cada um de nós pagou, em 2017, algo em torno de $3.000. Para quê? Para termos o Estado que a gente quer, para termos as políticas públicas que a gente quer.
E o Estado investiu nessas políticas. E nós não estamos muito contentes com ela. Muito bem. Agora, o que eu quero comparar é com o Canadá. No mesmo ano, o Canadá arrecadou mais ou menos o mesmo que o Brasil, cerca de 2 trilhões de dólares. Só que o Canadá tem uma população bem menor, 37 milhões de pessoas. Ou seja, cada canadense produziu, né? Cada canadense, eu falei, na rapidez aqui eu digo uma bobagem. O Canadá não arrecadou, ele produziu 2 trilhões, o PIB foi 2 trilhões. E cada canadense, então, produziu 48 mil dólares. Com uma carga tributária semelhante ao do Brasil, o Canadá arrecadou também mais ou menos o mesmo que o Brasil. Com uma população menor, ele arrecadou mais ou menos 600 bilhões de dólares. E aí a gente verifica o seguinte, dividido pela população, cada canadense pagou 15.500 dólares por ano para ter o Estado, para ter as políticas públicas que eles têm. Eles pagaram 5 vezes mais do que cada brasileiro. Então esse é o problema, Wilson. A carga tributária per capita. Qual é a maneira de resolver isso? A maneira de resolver isso é aumentando o PIB. Se não aumentar o PIB, não tem como o Estado querer investir mais, porque ele não vai poder aumentar a carga tributária, não vai poder ter mais gastos, porque ele não tem de onde tirar o dinheiro. A não ser que aumente o PIB, aí a arrecadação aumenta, e aí pode ter uma carga tributária per capita maior. Sem acontecer isso, não tem solução. Eu não sei se eu... Aí a outra, a Anfip não defende, não, a redução da folha de pagamento. Esse é um problema. A folha de pagamento, ela pesa no consumo. Claro que pesa. Mas o que a gente defende é uma redução das contribuições para terceiros. Terceiros são SESI, SENAI, SESC, SENAC, o Sistema S, que isso está embutido na folha. Então, nós defendemos que as empresas do ramo comercial façam convênios com o SENAC e recolham diretamente para o SENAC, se assim desejarem. As empresas do ramo industrial façam convênio com o SENAI e recolham para eles. Não isso ser imposto numa folha de pagamento das empresas e cobrado pela União e repassado para essas entidades. Porque isso aí não é uma contribuição social, ela é uma contribuição privada, né? Agora, eu falei para o Wilson que a gente não defende a redução da folha. Defendemos sim, Wilson. No nosso projeto de reforma tributária tem uma redução, mas a redução é a seguinte, nós propusemos uma redução de 30% daqueles 20% que as empresas pagam, e a compensação nós propusemos fazer com uma CPMF, essa que é tão hostilizada, né? Só que não seria provisória, seria definitiva, com um valor pequenininho, um percentual pequenininho, que toda a sociedade pagaria para compensar a redução de 30% sobre a folha de pagamento, o que viria a calhar, porque reduz a carga tributária sobre o consumo. Perfeito. A pergunta da Márcia Oliveira aqui, César, para ti é: o que os estados e municípios temem com a reforma tributária? O que os estados e municípios temem com a reforma tributária? Bom, primeiro eles temem perder a arrecadação e perderem competência tributária. Hoje os estados eles podem, eles têm competência para alterar as leis em relação ao ICMS, os municípios em relação ao ISS, definir alíquotas. Com essas mudanças propostas, eles perdem muito dessas competências, né? Inclusive a competência para arrecadar e fiscalizar. Na proposta essa que está tramitando no Senado, a ideia de criar uma espécie de comitê gestor que vai fazer a fiscalização, a arrecadação e repasse dos recursos para estados e municípios, né? Isto é temerário, porque também não se sabe se as pessoas que vão fazer parte desse comitê gestor serão servidores concursados da carreira de auditoria fiscal, não se sabe.
é uma incógnita ainda isso. As coisas estão sendo trabalhadas. Existe uma aversão à administração tributária lá no Congresso. Existe uma aversão. Podendo tirar alguma atribuição da Receita Federal ou dos estados ou dos municípios no que diz respeito às administrações tributárias, o pessoal tira, tirando recursos para fiscalização, porque sem recursos para fiscalização fica muito difícil de fiscalizar. E a fiscalização é fundamental para manter uma igualdade de competitividade entre as empresas. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na TV Urbana, debatendo tributação, pobreza, desigualdade e problemas sociais. Na semana que vem voltamos com mais um programa aqui na TV Urbana com o Sindicato em Ação. Muito obrigado e até lá. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. O serviço público serve à população. E a reforma administrativa serve para quê? Diminuir 25% da carga horária do servidor público serve para quê? 25% menos médicos, 25% menos professores e 25% menos serviços básicos que você, como cidadão brasileiro, tem por direito. Junte-se ao movimento a serviço do Brasil. Já somos 29 entidades, servidores e servidoras do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Fisco de todos os estados do Brasil. O serviço público serve a você e a sua família. E a reforma administrativa serve para quê? Mais de 9 milhões de processos podem ficar sem solução já em 2021. Mais de 103 mil desses processos são de violência doméstica. E para quê? Os impactos da reforma administrativa e da PEC emergencial podem diminuir a arrecadação em pelo menos 12,5 bilhões de reais. Para quê? A substituição de funções estratégicas por cargos de confiança pode trazer corrupção para dentro do processo eleitoral. Para quê? Junte-se a nós nesse movimento em defesa do serviço público de qualidade. Já somos mais de 400 mil pessoas unidas nessa campanha para conscientizar a população de como a reforma administrativa e a PEC emergencial podem afetar o dia a dia do cidadão e da cidadã e até mesmo a democracia no Brasil. O servidor e a servidora pública servem à população. E a reforma administrativa serve para quê?